Oi, tudo bom? Firmes, fortes. Eu vou trazer uma mensagem que talvez eu já tenha feito, mas é tão linda que não faz mal. Eu não sei se foi publicada em textos ou vídeos, mas vejam, Jesus falando da mãe. Impunemente estareis diante do trono ao soar as trombetas celestiais. Vossos olhos contemplarão o que jamais alcançaríeis imaginar num mundo que não conheceis ainda. A nossa imaginação não chega nem um mundo que não conheceis ainda. Ao nascer, um pequeno bebê se depara com um mundo totalmente estranho e não aguentaria caso seus sentidos estivessem com seu desenvolvimento máximo. Se ele enxergasse tudo, ouvisse tudo e ouvisse o que o médico está falando, tadinho. Seus sentidos não estão na sua capacidade máxima. Seu despertar é lento. Graças a Deus, tadinho. Sair de uma escuridão, um aperto. Despertar é lento, silencioso, obscurecido pela falta de visão inicial. Ele não vê. Assim que nasce, não vê. Os olhinhos vai abrindo devagar. Muitos de vós já estáis atravessando a etapa de transição, quando a experiência espiritual pode ser sentida como uma levíssima percepção do que está por vir. Igual o bebê. Vocês já estão sentindo assim, alguma coisa diferente, está mudando. Você está ficando mais em silêncio. A transição da experiência espiritual. Não pode ser de uma vez, gente. Não pode. É como o bebê, tadinho. Nada poderia ser revelado sem grandes danos. Tem que ir devagar. A magnitude da realidade espiritual somente será possível para almas desprendidas do que é terreno e habituadas à leveza de um momento de êxtase e contemplação. Vai devagarinho subindo para o segundo andar, devagarinho, entenderam? A leveza de um êxtase e contemplação. Para isso, o alçar voo e se distanciar de todos os apegos e amarras. Se você tiver com uma bola de chumbo amarrada no teu pé, mas você não vai sair do lugar. Não. Joga fora essa bola que te prende ao chão. Essa ânsia pelo dinheiro, pela saúde, pela qualquer coisa que te prende nesse chão. Deixa a alma livre. Fica pensando, fica amarrada.
Como vai pagar o aluguel? Como vai fazer? Como vai ser depois? Se toma vacina, não toma vacina? Gente, isso são bolas de chumbo amarradas no teu pé. Você fica só pensando na vacina. Deixa. Vive o dia de hoje. Amanhã você vê. O cenário pode ter mudado. Mas, enfim, para chegar às alturas, tem que estar sem pensamento, apegos e amarras. Estes são os que caminham a trilha da santidade e, portanto, são de número reduzido. Nem todo mundo está desejando chegar mais perto de Deus. Ah, não, eu sou bom o suficiente para chegar no porão do céu. Ou nem isso, ficar no purgatório. Porém, eles não caminham sós, esses que estão na trilha da santidade. Seus impulsos às coisas do céu são tão arrebatadores que são capazes de atrair a muitos para a mesma trilha. Vocês estão entendendo? Vamos junto. Vamos que vamos. São líderes. São expoentes que, à base de sofrimento e superação, vão se tornando instrumentos preciosos em nossas mãos, como exemplo a serem seguidos. Gente, não precisa chegar a ser santo para você exercer uma liderança num grupo, numa igreja, numa classe, num trabalho, no escritório. Você pode ser um líder diferente. Que todos olhem e achem que, nossa, como é paciente. São expoentes que, à base de sofrimento e superação, vão se tornando... Ah, já falei isso. Quantos foram os santos que, séculos depois, ainda suscitam seguidores em função de suas destacadas virtudes? Santo Agostinho, por exemplo, São Francisco de Assis. Quantos? Séculos depois. Santa Teresa d'Ávila. Enfim, eu não sou muito boa para santos, mas tem santos muito antigos. São Bento, são... esses que fundaram as comunidades. Estes líderes são perseguidos como elementos contrários às trevas que tentam se estabelecer. Luzeiros que deverão ser apagados a todo custo, para que a luz da verdade seja destruída. Essa luz do Papa precisa ser destruída. Não, este homem de branco tem que ser eliminado da face da terra. Tem que ser um homem de preto. Entenderam? De branco não pode. Luz não pode. Tem que ser trevas. Lá do mundo do Harry Potter. Um dos magos lá. Um dos bruxos. Esta é a meta de Satanás. Desorientar. Confundir.
enganar, cegar, principalmente os que hoje possuem conhecimentos, pessoas letradas e de estudos aprofundados, porém que redundarão golpeados por excesso de autoconfiança no que acreditam possuir. Sabedoria. O que está acontecendo? Muitos do clero, cardeais, bispos, arcebispos, etc., que estão enveredando pelos caminhos opostos da luz. Pois ficais sabendo que nada se compara à sabedoria de Satanás. Ele era anjo, muito superior aos homens. Nada poderá vencê-lo, nada, a não ser a humildade de Maria, a maior arma de minha mãe Maria. A ela, ele não faz frente, nem chega perto. Odeia-a exatamente por isso. Foi constituída combatente dos últimos dias, trazendo justamente o poder inatingível da Santíssima Trindade. Eu continuo depois. Se o inimigo é a própria soberba, a própria autoridade dele mesmo, a humildade de Maria vai derrotá-lo. Não dá para entender como a docilidade de Maria pode derrotar toda essa corja, todo esse segmento satânico que faz os cultos e tudo nos túneis da vida, sacrifícios humanos. Porque não é ela. Não é ela, tadinha. Não é ela. Deus prometeu, Maria, o teu coração triunfará. Agora você vai em frente. Vai combater. Vai. É o momento em que nós estamos. Por isso, cada um de nós somos os combatentes dos últimos dias. Nós temos que ir contra tudo que está aí. Esse projeto que Maria me pediu dos adolescentes, nada mais é do que isso. É combater o mal de frente. Só sendo uma maluca mesmo. Uma destemperada como eu, para enfrentar uma turma dessa. Mas eu não paro para pensar. Se eu parar 2 segundos, eu não ando. Então eu não penso. Eu vou em frente, eu vou fazendo, eu vou postando.
E o Espírito Santo e os anjos e todo mundo está me cercando. Eu tenho que produzir. Se eu paro de produzir, eu caio no buraco. Vocês entenderam? Eu tenho. A minha arma. Não me separo dela de jeito nenhum, nem na hora de dormir. Fico agarradinha no terço aqui. Isso me dá uma sensação de proteção. É ela. Não é amuleto. Eu nem sei o que é isso, mas não é algo que você tem superstição. Não. Eu sei que ela benzeu esse terço em Medjugorje e me deram de presente. Então, fim de papo. Fim de papo. Tenho Jesus comigo diariamente, na comunhão. E se me acontecer alguma coisa, é só berrar. Mãe! Pois é, gente. Um pouco de humor para aliviar um pouco, para fazer a vida mais bela. O mundo anda muito feio, né? Feio não, horripilante. Por isso que eu não dou bola para ele. Não dou bola. Não tenho televisão há anos. Nem sei como funciona. Vamos ficar em paz e que Deus nos vá orientando e guiando e mostrando a beleza que é ter Maria como mãe, como nossa protetora. Um beijo a todos. Tchau.